Bom dia, com alegria, desejo a você um belo dia, cantando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Um bom dia, mas um bom dia mesmo. Para mim aqui realmente está um dia lindo, céu azul, os passarinhos cantando, louvando ao Criador também, assim como nós estamos louvando ao Senhor. Vou cantar com vocês um cântico que é uma oração também que diz: ao Pai agradecemos por toda a criação, seu Filho tão querido que nos deu a salvação. É um cântico novo e você vai prestar atenção e vai aprender também. Agradecendo esse Deus maravilhoso, esse Deus vivo, o Deus que sempre está do nosso lado. Ao Pai agradecemos. E agora, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. A letra é muito fácil, todo mundo já aprendeu também, já no domingo passado. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor, alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Só vocês agora. Senhor, eu guardo no meu coração as tuas palavras, e quando as tentações vierem, eu vou conseguir me defender junto com Jesus, porque eu tenho a palavra dele no meu coração. Aprendemos também é que o sangue de Jesus nos purifica, nos limpa, nos lava de todo o pecado. Aprendemos a nossa lição na semana passada também, falando que o sangue de Jesus nos torna mais branco, mais alvo do que a neve. Foi todo explicadinho, não tem mais necessidade de estar explicando para vocês. Só vamos cantar esse cântico então agora. Que está aqui no quadro. Vejam só a água limpinha que dos montes vem sempre a rolar. Tentem cantar junto comigo esse cântico aí.
profético? Pode ficar em pé aí. Tô vendo gente aí deitado no sofá, rolando pelo chão. Agora é o momento de louvar a Deus. Vamos ficar em pé, vamos louvar. Veja só a água limpinha que nos montes vem sempre a rolar. Chua, 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 como mansinha, as pedrinhas vêm sempre a rolar. Vem assim, limpo e brilhante, transparente, bom quero ser eu. Por Jesus, quase que todos possam ver, Senhor, que já sou teu. Por Jesus, quase que todos possam ver, Senhor, que já sou teu. É verdade, que todos possam ver através do nosso comportamento, vocês, através das palavrinhas que vocês falam, o que vocês fazem, tudo tem que transparecer, tem que mostrar que você é diferente, que você é do Senhor Jesus, que Ele lavou o seu coração, limpou você de todo o pecado. Mas nós vamos cantar agora esse cântico que está aqui no outro quadro, se conversarmos com Jesus, vai tudo bem. Se conversarmos com Jesus, vai tudo bem. Se conversarmos com Jesus, vai tudo bem. Nas provações aqui, eu sempre descobri que se falarmos com Jesus, vai tudo bem. Se conversarmos com Jesus, vai tudo bem. Se conversarmos com Jesus, vai tudo bem. Nas provações aqui, eu sempre descobri que se falarmos com Jesus, vai tudo bem. Muito bem, crianças, louvando o nome do Senhor Jesus. Dá vontade de ficar cantando um tempão, né? É meio perigoso comigo, porque eu realmente gosto muito de estar louvando ao Senhor. Mas nós queremos também agora, nesse instante, agradecer a todos vocês que estão aí prestando atenção. E agora é um momento que nós estamos na presença do Senhor. Nós louvamos a Deus por esse tempo tão precioso. Então agora tudo aquilo que você estiver fazendo, brincando, mexendo com alguma coisa, você larga tudo, porque você está na casa do Senhor. Porque não importa, nesse momento onde você está, é a casa do Senhor, aqui onde eu estou também. Eu quero agora primeiro agradecer, porque mais algumas pessoas aí andaram mandando uns videozinhos, mas eu fiquei muito feliz que eu marquei até o nome aqui. Esse videozinho veio de Maringá. E aí estava lá uma criança bem grandona, sentado, assistindo. E essa criança grandona, que é o Robson, você acredita em crianças que ele foi meu aluno da Escola Bíblica de Férias? Robson, lembra? Somos alunos da EBF. Lembra disso? Ah, mas foi um momento tão bom, coisas tão boas que Deus realmente fez acontecer nas nossas vidas. Só que esse Robson, agora ele tem os filhos dele também. E eu quero agradecer o Davi e a Alice também estão assistindo. Que Deus esteja abençoando vocês também. Porque é uma alegria muito grande quando a gente vê essas pessoas também que conhecem o Senhor Jesus, encaminhando as crianças também, os seus filhos, no caminho do Senhor. Também tem uma outra menina grandona já, a Rosane. A Rosane também, já de Carambeí. Eu acho que ela está assistindo, porque alguém me falou alguma coisa também. Participava também da Escola Bíblica de Férias. E já faz um bom tempo, vocês estão envelhecendo. Só eu que não vou envelhecer, mas vocês sim. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. E das crianças que não tem um jeito ou outro de estar comunicando comigo, que não podem mandar nenhum videozinho, mas pelo menos eu sei que você está assistindo, que Deus esteja abençoando e que você realmente aprenda essas lições da Palavra de Deus. Esse é o objetivo de estarmos aqui todas as semanas. Enquanto nós não podemos estar na casa do Senhor, nós vamos fazendo assim. A hora que as portas das igrejas abrirem, aí então eu vou ter que dar um tchau para vocês e vamos voltar os nossos trabalhos então lá na igreja. Mas crianças,
Eu fiquei sabendo alguma coisa do Pedrinho antes de buscar ele, porque ele não tá muito querendo vir, mas eu não sei o que aconteceu. Eu não olhei muito bem para ele ainda, mas eu acho que eu vou trazer ele aqui para ver o que aconteceu com ele aí. Tá meio atrapalhado, viu? Tá meio atrapalhado. Pedrinho! Oi, Pedrinho! Bom dia! Vamos lá, vamos conversar lá com as pessoas? Eu não, acho que não vou hoje. Por quê? Vem, quero ver você. Ué, o que aconteceu com o Pedrinho? O que aconteceu? Por isso que eu não quero ir aí. Não, mas vem cá. Ui, o que você tá? Você tá com catapora? Não, não é catapora. Mas o que é essas mordidinhas aqui? O que é? Então, é mordida de borrachudo. Ih, eu não gosto muito. Então você foi pro mato? Eu fui numa fazenda. Que legal, brincou bastante? Brinquei, a gente foi no sábado. Mas foi muito, muito legal. E não tinha acontecido nada comigo. Mas daí, sabe o que aconteceu? O que aconteceu? É o meu pai. Então, quando a gente passeou lá na fazenda, voltamos para casa. E aí, ele percebeu que tinha esquecido do celular dele na fazenda. E então, eu já sei. Voltaram para a fazenda. E daí no outro dia, o meu pai disse, vamos, Pedrinho, vamos lá junto na fazenda? E eu, não ia deixar de ir. É uma beleza lá na fazenda, aquelas cachoeiras, aquele gramadão. E eu fui com meu pai. Muito bem. Ai, é muito gostoso de passear assim também, né? Mas o que isso quer dizer, então? Isso aí, o meu pai disse que foi uma grande lição para minha vida. Uma grande lição? Essas mordidas aqui de borrachudo foi uma grande lição? Porque daí, chegando lá na fazenda, porque você sabe, quando você vai para a fazenda, você tem que estar passando repelente. Eu até carrego dentro do carro, eu não posso esquecer, porque senão vira umas bolotas que nem você aí, e coça depois. Exatamente. Aí chegando lá, logo os borrachudos já me acharam. E eu disse, pai, cadê o repelente? E aí? Teu pai foi correndo buscar o repelente? Não, sabe o que ele falou? Esqueci do repelente. Também não. Ele disse assim, ué, você não passou o repelente ontem? Você passou ontem? Então eu queria que ele passasse hoje também. Ele disse que não precisava, porque eu já tinha passado ontem e hoje não precisa. Mas ele não deu o repelente para você? Que precisa de cada vez sair na fazenda. Não tem como. Usou ontem, foi para casa, já acabou. Tem que usar. Então, mas ele disse que ele queria me dar uma lição. Mas que lição que ele foi dar para você por causa do repelente? Sabe o que é? Sabe o que é, tia Zuleida? É que O quê? É que eu preciso ler a Bíblia todo dia, não é assim que você já ensinou? É verdade, todos os dias. Eu até falei na semana passada que a palavra de Deus é o alimento para nossa alma, alimento para nossa vida. Assim como nós comemos todos os dias, nos alimentamos para deixar o nosso corpo forte, sadio e ter inteligência para estudar, a gente precisa também se alimentar espiritualmente com a palavra de Deus todos os dias. Então, é que daí eu não estou muito afim de todo dia ler a Bíblia. E aí meu pai disse que eu preciso para aprender cada vez mais sobre a palavra, que isso é muito importante, porque assim Satanás não vai ter nenhum espaço na minha vida. É verdade. Eu penso assim, que a Bíblia, a palavra de Deus é como um repelente. Você aprende a palavra e repele, manda embora. Satanás não tem lugar na sua vida. Teu pai tem razão. Então ele falou, se você diz que a Bíblia não precisa ler todo dia, então também não precisa passar sempre o repelente. Uma vez ou outra tá ótimo já. Eu já entendi o que o teu pai estava querendo dizer. Já que você passou ontem, você falou que a Bíblia também não precisa ler todos os dias, que uma vez por semana tá louca de bom, uma vez lá na igreja tá ótimo, semana inteira tá valendo. É verdade, o teu pai teve razão. Agora você aprendeu a lição? Eu aprendi. Preciso também ler a palavra de Deus
ele é como um repelente, que quando a gente sofre as tentações, a gente vai poder se defender junto com Jesus, com a palavra dele. Criançada, presta atenção, olha só a minha cara hoje, foi a lição que eu aprendi, e que vocês possam aprender também, é verdade. Mas, tia Zuleide, o que foi? O que é? Eu fiquei muito triste na semana passada com aquele comportamento daqueles meninos lá com bola de neve, caçoando dele o tempo inteiro. É verdade, foi muito chato você ficar caçoando das pessoas, provocando as pessoas. E a nossa lição de hoje, ainda nós vamos ter exemplos ruins, exemplos tristes, de pessoas que ficam zombando, caçoando, rindo e querendo até enfrentar as coisas de Deus. Você vai prestar atenção e vai ver o que vai acontecer. Para você ter uma ideia, Pedrinho, como Deus fica chateado, fica realmente triste quando vem essas provocações. E nós vamos ouvir a história. Uma história que eu vou contar fica lá no Velho Testamento. Eu sei que aconteceu antes de Jesus nascer. Exatamente. Vai ser uma história de lá. Depois eu vou contar uma outra história de uma pessoa que não está escrito na Bíblia, mas ela realmente existe. Aliás, ela já faleceu. Eu conheci ela até. Nossa, que legal! É porque, na verdade, Pedrinho, todos nós temos histórias para contar. E que a gente pode, muitas vezes, com as nossas experiências, ensinar às outras pessoas. Então, fique prestando atenção ali, tá bom? Legal! Tchau, criançada! Até a próxima! E leiam a Bíblia todos os dias! E faça oração! Isso, Pedrinho! Gostei! O Pedrinho tem toda a razão mesmo, crianças. E aí nós vamos hoje, então, falar um pouquinho sobre isso também. Como é importante. A nossa introdução hoje, crianças, vai falar sobre isso. Como é que nós tratamos os mais de idade? Muita gente diz assim, os velhos. E tem muita gente que quando fala em velho, eles falam assim, eles estão caducando. Eles estão meio fora dos... É bem assim. Mas o respeito com as pessoas mais velhas é uma coisa muito importante. A própria palavra de Deus, ela tem recomendação com isso. Crianças, eu gostaria primeiro de ler um versículo em 1 Pedro, capítulo 5. Ele diz assim, presta bem atenção, crianças, não importa a sua idade, se você é bem pequenininho, presta atenção e vai ouvindo ali. Vocês, homens mais jovens, crianças, adolescentes, sigam a liderança daqueles que são mais velhos. Vocês têm que seguir. Quando eles orientam vocês, quando eles ensinam, quando eles falam, vocês têm que estar ouvindo os mais velhos. Porque os mais velhos, crianças, eles têm tantas experiências, tantas coisas para contar. Então, você criança, ou você adulto que está assistindo, você também deve ouvir primeiro os conselhos. Quem sabe o conselho do seu pai? Mas você já é casado, você já tem a família, mas ainda vale isso. Porque eles têm conselhos realmente com sabedoria. Presta atenção nisso aí. Então, vocês, crianças, jovens, aqui a Bíblia, não importa quem é, siga a liderança daqueles que são mais velhos. E vocês sabiam uma coisa, crianças, maravilhosa, que a palavra de Deus diz também para os mais de idade? Talvez diz para mim também, né? Ele diz assim, os idosos, então, mesmo na velhice, mesmo quando vocês são idosos, vocês crescerão e darão frutos, serão fortes e cheios de vida. Então a gente ainda pode estar falando sobre Deus e ensinando. Isso é verdade. A minha idade já não é lá dos 30, dos 40, nem dos 50, já estou passando lá dos 60, chegando quase nos 70. E aí eu acho ainda que eu tenho muito para dar na obra do Senhor. Todas as vezes que eu falo com vocês, eu agradeço a Deus porque é um presente que Ele dá para mim. Então mesmo a velhice chegando na idade dos idosos, nós ainda podemos crescer e ainda podemos dar frutos. Então preste atenção também nisso aqui.
E aí hoje eu quero contar alguns que desprezaram o conselho dos anciãos. Crianças, no Velho Testamento, a gente tem muitos exemplos de histórias que era a lei e era o costume que quando eles queriam fazer algumas coisas, eles tinham que reunir um grupo de anciões, eram pessoas de idade, e eles conversavam com eles para receber os conselhos. E numa dessas histórias que a gente vê em 1 Reis, capítulo 12, 4, ali também a gente vai ler no capítulo 12 também, ele diz assim que tinham algumas pessoas que queriam fazer as coisas do jeito deles. E a gente fica triste quando você vê pessoas assim que querem fazer do seu jeito. E eles queriam então uns conselhos. E aqui diz assim, foi um filho lá do rei Salomão, e agora ele era o rei. Seu pai, o pai dele, tinha sido um homem muito duro, muito enérgico. Ele colocou trabalho muito pesado para o povo. E falaram assim depois para Roboão, que era o filho, que agora era o rei: olha, nós não queremos você como nosso rei, a não ser que você prometa que vai nos tratar melhor do que o seu pai nos tratou. E Roboão então foi discutir esse assunto, diz a Bíblia, com os homens mais velhos, está escrito aqui na Bíblia, que tinham dado conselhos também ao pai dele. E ele chegou e perguntou: o que vocês acham que eu tenho que responder ao povo? Eles não querem que eu seja tão enérgico, tão duro como foi o meu pai. E ele foi perguntar, sabe para quem? Para um grupo de moços, depois também. Primeiro ele foi falar com os de idade. E os idosos disseram: se você hoje der uma resposta agradável ao povo e concordar com eles, vai ser muito bom e você vai poder ser o rei para sempre. Então ele recebeu esse conselho dos idosos: faça o que eles estão pedindo, vai ser muito bom para você. Mas Roboão, diz a Bíblia, que ele não aceitou o conselho dos idosos. E ele foi ter um aconselhamento, foi pedir o conselho, então, de uns jovens. E esses moços responderam assim para ele: ah, se vocês acham que, se eles acham que o teu pai foi duro, você tem que ser mais duro ainda. Você não pode fazer o que eles querem. Vá, você tem que ser severo. E eles começaram a aconselhar ele de uma forma diferente. Então diz a Bíblia que este novo rei, então chega para o povo e diz que eu não vou fazer o que vocês querem. E aí esse rei seguiu o conselho dos moços que estavam querendo ver o povo realmente sofrer mais. Ele não ouviu, ele desprezou o conselho dos mais velhos, o conselho dos anciãos. Mas não era só ele, não é só esse rei, não. Nós temos outras histórias para contar para vocês ainda. Não sei se vocês conhecem a história de Elias, do profeta Elias. O profeta Elias, eu não vou contar a história dele toda, mas eu vou contar para vocês que no final da vida dele, quando já havia um que ia substituir ele, que era o profeta Eliseu. Lembra do profeta Eliseu que eu contei para vocês a história daquela viúva que aí ele mandou encher os potes com óleo? Lembram? Isso foi aquele milagre. Deus usou o profeta Eliseu. Mas o Elias, então Eliseu caminhava junto com ele. E o Elias, criança, olha, ele foi para o céu, foi levado para o céu sem morrer, num carro de fogo, cavalos de fogo. Foi assim uma coisa espetacular, maravilhosa. Já pensou ir para o céu desse jeito? Eliseu viu tudo isso, então ele subiu para o céu, sem morrer. Muito bem, só para vocês entenderem por que eu estou falando isso. Porque na palavra de Deus, agora, crianças, que nós vamos ver aqui na Bíblia, então, a história que eu quero, assim, rapidamente falar para vocês, porque não é bem essa que vai ser a história que eu quero compartilhar com vocês. Mas em 2 Reis, nós vamos encontrar essa parte, uma partezinha bem pequenina, onde o profeta Eliseu agora estava exercendo a sua função como um homem de Deus.
E acontece aqui que diz a palavra de Deus, que Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo 2, lá para frente, toda essa parte nós vamos estar lendo, que Eliseu, depois que ele estava num certo lugar, esse profeta, então, deixou Jericó e ele se dirigiu para as montanhas. A Bíblia diz que ele foi para Betel. E enquanto ele ia no caminho, indo para Betel, diz a Bíblia, que apareceram ali no meio daquele caminho, daquela estrada, apareceram alguns jovenzinhos, uns adolescentes. A Bíblia mais ou menos diz que eram uns meninos, uns jovens, entre 12 a 16 anos. Então presta bem atenção. Aí Eliseu estava caminhando por ali e aparece esse grupo de adolescentes. Saíram também da cidade. Dá a impressão que um foi convidando o outro. O que eles iam fazer? Eu não sei. Para onde eles iam? Eu não sei. Mas eles se cruzaram com o profeta Eliseu. E os meninos, quando viram o profeta Eliseu, e sem respeito, começaram a gritar, diz a Bíblia, de uma forma assim muito maldosa. Eles começaram a caçoar e diziam assim: sobe careca, sobe careca, sobe careca, sobe careca. Ou algumas Bíblias falam em calvo, que é careca. Começaram a caçoar, a rir dele, tratando um homem de Deus, uma pessoa já com mais idade também, e eles ali falando: pai, sobe! O que eles queriam dizer com isto? Estavam rindo dele. Provavelmente, a gente não sei, porque eu já li duas explicações de comentaristas da Bíblia, mas um deles diz que provavelmente eles estavam se referindo do jeito que Elias foi para o céu. Ele foi levado para o céu, então subiu para o céu. E eles talvez souberam de tudo isso, porque esses meninos aqui, eles provavelmente eram meninos que eles adoravam uns deuses falsos. Talvez o deus de Baal, naquela época. Então eles não tinham o nosso Deus, o Deus Eliseu. E começaram a caçoar. Viram ele andando lá e disseram: vamos, sobe! Vai, Eliseu, sobe, careca, vai! Que coisa mais feia, sabe? Às vezes eu vejo crianças dizendo assim, às vezes o vovô ou alguém de idade já não tem mais cabelo e começa a dizer: ô, seu careca! É uma coisa assim que fica chato de falar, né? Você não sabe como você vai ficar também quando for já mais velhinho? É melhor não falar isso. As pessoas têm o seu nome, não precisa ficar colocando esses apelidos. E aí então, eles diziam: por que não sobe também? Se você é profeta de Deus, ops, vai também. Estes jovens estavam pecando contra Deus. Talvez então fossem seguidores falsos dos deuses lá de Baal. E aparentemente realmente não acreditavam em Deus. E eles eram incrédulos, né? Estavam desafiando o poder de Deus. De uma maneira, diz a palavra de Deus assim, sem juízo. Pecaram contra Deus, zombando do profeta de Deus. E hoje, muitos desafiam a Deus também. Uma maneira tola, sem juízo. Às vezes eles dizem assim, uma família cristã, você está passando por algum problema, e aí eles dizem assim: como é que aquela família que sempre está indo para a igreja, que tem Deus em sua vida, como é que eles estão passando esse problemão? Aonde que está o Deus deles? Será que esse Deus não está vendo o problema deles? Estão desafiando a Deus. Isso é uma coisa que a gente não deve fazer. Mas crianças, aí eles foram rindo, caçoando, e a palavra de Deus então agora diz uma coisa que acontece, que eu gostaria então de estar lendo para vocês. São versículos bem pequeninos ali, e aí diz aqui na palavra de Deus: então Eliseu saindo, começaram a zombar dele gritando: olha o careca, sobe careca! E Eliseu olhou para trás. E a Bíblia diz que ele amaldiçoou aqueles meninos. E ele disse: em nome do Senhor ele fez isso. Em nome de Deus. Eu amaldiçoo. E crianças. E naquele momento, imediatamente,
saiu ali do bosque, do nada, saíram dali duas ursas ferozes, e essas ursas ferozes atacaram esses meninos, e a Bíblia diz que eram 42 meninos, e aquelas duas ursas vieram e olha, acabaram com os meninos, mataram a todos aqueles meninos por terem feito isto. A risada, a zombaria dos jovens agora estava se tornando em gritos, pedido de ajuda. 42 jovens foram despedaçados pelas ursas, porque não respeitaram a Deus e ao seu servo. Estes jovens estavam no lugar errado, eles estavam no momento errado ali, talvez estavam aprontando, inventando moda. Eu não sei o que estava acontecendo, mas às vezes acontece. Jovens começaram a se reunir em alguns grupos para aprontar, para roubar, assustar as pessoas. Tudo isso acontece. E a lição que nós aprendemos aqui, como é sério não ter respeito por Deus e pelos seus servos e pelas pessoas de idade. E Deus quer também que você mostre respeito para com as pessoas mais velhas. Líderes, os pais, os avós, ou as pessoas que cuidam de você, dos professores, ter respeito com essas pessoas, porque elas são a autoridade. Lembra que eu li já no comecinho aqui também do texto com vocês, que diz aqui, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Nós encontramos em Hebreus. Então, obedeçam. Na sua casa, o líder é seu pai, sua mãe. Quando você está na casa da avó, são eles. Onde você estiver com os professores, você deve obedecer e respeitar. Crianças, obedeçam. Esta é a orientação da palavra de Deus. Veja como que Deus fica triste quando a gente desrespeita os mais velhos. Não se diz mais muito obrigado. Chega na casa da avó, venha mandando, achando que a avó e o avô tem que fazer tudo. Mandando no pai, mandando na mãe. Isso é um desrespeito. E aqui diz, obedeçam. É a ordem de Deus. Não é eu que estou falando para você fazer isso. A Zuleide falou. Não. Foi Deus que falou. E eu estou transmitindo o que Deus está falando. E recomendando para vocês. Muito bem, crianças, ainda eu gostaria agora de passar por uma outra história. E essa história, a pessoa que contou, eu tenho uma fotozinha que consegui, mas tá meio feinha essa fotinha aqui. Queria fazer ela maior, mas não dá. O nome dessa mulher é Esther. Eu cheguei a conhecer essa senhora, muito também entre as crianças, né? Evangelizando, falando do amor de Deus. Era uma senhora assim, bem velhinha já, os cabelinhos bem branquinhos, e ela ainda foi até o final da vida dela ensinando as crianças o caminho do Senhor. E essa senhora, um dia ela contou uma história da avó dela. E algumas pessoas que faziam historinha, livrinhos de história, resolveram publicar essa história que ela contou da avó dela. E aconteceu de verdade. E eu acho sim uma experiência muito bacana, que dá para a gente aprender muita coisa sobre isso. Por isso eu gostaria que vocês ouvissem essa parte da nossa história agora. E essa história então nós chamamos de... Ela escreveu assim como vovó que morava numa fazenda. E aqui nós podemos ver já aqui um quadro, né? A fazenda da vovó era linda, muito grande, cheinha de árvores e de flores, né? A fazenda nós falamos aí, o Pedrinho foi na fazenda também, lógico, lá de vez em quando tem que passar repelente, né? Mas é muito gostoso de ir. As flores cheirosas, coloridas, passarinho, borboleta, tanque com peixe, cachoeira, que mais? Piquenique, isso, que mais? Ah, pescar, isso, crianças, tudo isso dá para fazer lá. Que fazenda bonita. Mas a fazenda da vovó, ela tinha uma plantação muito grande de algodão.
Vocês já viram uma plantação de algodão? Quando ela se abre, crianças, é a coisa mais linda. Tudo branquinho, branquinho, branquinho. É linda essa plantação. E ela tinha muito. Vovó, ela morava, vovó, nós vamos dar o nome dela de vovó, Úrsula. A vovó Úrsula, ela morava sozinha na casa, mas ela tinha os homens, os empregados que ajudavam ela ali naquela fazenda, naquela plantação ali. E eu fico pensando assim, aqueles bichinhos, era galinha, tem cavalo, tem fazenda que você pode montar o cavalinho e ó, vai troteando com o cavalinho também. Enfim, essa era a fazenda da vovó Úrsula, um lugar lindo, muito bonito. Ela era uma pessoa muito alegre, a vovó Úrsula gostava de fazer também o seu crochê, o seu tricô. Ela era uma pessoa assim muito boa e o principal de tudo é que essa vovó tinha Deus no seu coração. A vovó Úrsula era uma pessoa temente a Deus, quer dizer, ela tinha um respeito pelas coisas de Deus. Temer a Deus, tem muita gente que acha que tem que ter medo de Deus. Não, esse temer a Deus é ter respeito, amor, porque aquilo que Deus é nas nossas vidas. Então ela tinha, na verdade, o coração limpo. Lembra dessas histórias todas? Limpo. Ela já tinha Jesus na sua vida. Então o coração dela foi lavado, foi purificado mesmo com o sangue de Jesus. E o coração da vovó era assim, mas um dia uma coisa aconteceu na fazenda da vovó. Uma coisa estranha que aconteceu lá. A vovó, lógico, tinha outras fazendas em volta dela. E isso acontece, vocês sabem que é assim. Uma fazenda aqui, outra fazenda lá, e assim vai. Então ela tinha os vizinhos também. E essa coisa estranha que aconteceu, os vizinhos da vovó foram avisados, eles receberam um aviso, um comunicado, que uma nuvem de gafanhotos ia passar por todas aquelas fazendas. Vocês sabem o que é gafanhoto? Crianças, e eu tinha preparado essa lição, e ontem mesmo, quando eu estava ouvindo o jornal na televisão, eles estavam avisando que estava vindo também uma nuvem de gafanhotos. Milhares de gafanhotos estão vindo e vão chegar na região do Rio Grande do Sul. E eles mostraram, fizeram alguns vídeos e eu disse, mas que coincidência! E está chegando perto do Rio Grande do Sul, só que lá eles estão se prevenindo. E eu queria saber como é que eles iam fazer isso. Mas como é que é esses gafanhotos? Crianças, os gafanhotos é uma coisa horrível. O gafanhoto é um bichinho danado. Ele come tudo que ele vê. E eles são milhares. Então eles dizem nuvem de gafanhotos, porque são tantos, que se você vê eles voando por aí, é uma coisa escura. É uma nuvem. Come tudo. Eles passam numa rapidez tão grande. Parece que eles têm tesoura na boca deles. E eles comem planta, flor, verdura, árvore, grama, o que tiver. E diz também que eles comem com muita velocidade. E a vovó Úrsula, então, também ficou sabendo que os gafanhotos iam chegar. E ela começa a pensar, e agora? A minha plantação de algodão, que é tanto enorme. E os gafanhotos vão chegar. Crianças, eu fico imaginando quando alguém me contar uma coisa dessa, eu lá na minha fazenda, com toda aquela plantação, e eu sei que esses gafanhotos são terríveis, eles atacam, eles comem tudo, eles são capazes de comer tudo que tiver na lavoura. E agora ela diz, e a minha plantação? E a minha fazenda? Quando ela estava pensando em tudo isso, de repente ela ouviu um barulho. Mas não era dos gafanhotos ainda não, porque eles ainda viriam. Eram vozes. Mas quem eram essas vozes? Homens, mulheres, gritaria de crianças. Mas o que era? E ela saiu logo lá da casa dela para ver o que estava acontecendo. Pois bem, vejam só.
Todos os vizinhos estavam ali, perto da porta da casa dela. Mas o que eles vieram fazer ali? Contar mais uma vez? Talvez eles pensaram, a vovó é sozinha, precisamos ajudar ela de um jeito, ou vamos conversar com ela, ajudar no que for necessário. Coitada da vovó, ela tá aí. Mas vamos ver se era isso mesmo que eles vieram fazer ali na fazenda? Mas o que eu estou ouvindo? Eles não vieram para fazer isso, para ajudar a vovó, não. Quando eu vejo agora, crianças, eles chegando, eles estavam rindo, caçoando, rindo. Quá, 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 quá. E a vovó, mas o que é isso? Ô, dona vovó! Começaram eles lá, eles estavam nervosos. Começaram a rir de nervoso. Não é a senhora que diz que crê em um Deus que é vivo? Num Jesus Cristo que está sempre com a senhora? Pois a senhora já ouviu falar da nuvem de gafanhotos que está chegando? Que as nossas fazendas, as nossas e a sua também, vão ser todas devoradas por eles? Por que a senhora não pede ao seu Deus para livrar a sua plantação da boca dos gafanhotos? Hein? Vovó Úrsula, peça para o seu Deus. Crianças, eu começo agora a lembrar lá do Eliseu também, daqueles meninos lá, caçoando deles, usando Deus no meio dessas coisas. E começaram agora também caçoar da vovó. Riram tanto, tanto, que alguns até rolavam no chão. E a vovó viu isto, ouviu tudo aquilo que eles estavam falando. E ela era uma mulher de Deus. E ela começou agora a ouvir a palavra de Deus. Por isso que diz que é importante aprender a palavra de Deus. Ela começou a lembrar de alguns textos da Bíblia, que de repente ela estava ouvindo assim: no mundo você vai ter aflição, no mundo você vai ter problemas, mas não se preocupe que eu vou estar com você, tenha bom ânimo. Jesus ensinou isso e ela guardou isso no coração. Então naquele momento ela logo pensou que Jesus disse: você vai ter problemas, todos nós vamos ter problemas, mas tenha bom ânimo. Porque eu venci o mundo, disse Jesus, e você vai vencer. E ela lembrou um outro texto da palavra de Deus: nunca vou te deixar, nunca vou te desamparar. E ela começa a lembrar de vários textos da palavra de Deus. Viu, crianças, como é importante a gente conhecer as promessas de Deus para as nossas vidas, que quando surgem os problemas, você joga todo esse pensamento assim já com o Senhor. E ela estava ali agora ouvindo aquela criança, aqueles adultos ali. E a vovó continuou olhando então para elas. As crianças de repente ficaram sem jeito, até as crianças estavam caçoando. E foram parando e começaram a sair. E ela olhou bem firme para os homens. E olhou para as mulheres também. E aí eles também foram saindo. Alguns até se esconderam assim, envergonhados. Parece que o olhar da vovó, parece que ia dentro do pensamento deles. Quando o último saiu, a vovó entrou lá na sala. E com o coração muito, muito triste. Então, ela começou a orar, crianças. Era isso que ela tinha que fazer. Colocar diante do Senhor toda essa situação, coração triste. E ela talvez dissesse: Senhor Deus, eles não estão caçoando de mim, mas é do Senhor. Isso é verdade, crianças. Você caçoa de uma pessoa que é de Deus, você está caçoando de Deus, não é da pessoa mesmo. Lembra lá do profeta Eliseu? Pecaram contra Deus. E agora nessa história outra vez as pessoas desafiando a Deus. Vamos ver, vovó Úrsula, será que o seu Deus realmente é um Deus vivo? Será que ele é capaz de livrar a sua fazenda? Peça para ele. Desafiando a Deus ali com aquelas coisas. E ela ora, e ela pede. Então ela diz: Senhor, está tudo nas suas mãos.
E ela vai para fora, vai contemplar a sua fazenda, porque a chegada dos gafanhotos seria mais à noite. Ela olha os pássaros, ela olha os ninhos dos passarinhos, ela olha lá de longe toda a lavoura de algodão, branquinho, lindo. E ela começou a lembrar o dia todo ali da plantação de Senhor Jesus Cristo. Não deixe que toda a minha terra, que toda a minha plantação, não deixe que os gafanhotos devorem minha fazenda. Sabe para quê, Senhor, que eu estou pedindo isso? Para que os vizinhos saibam que existe um Deus vivo, um Deus verdadeiro, para mostrar para eles, Senhor. Se quiser destruir, eu vou entender, mas eu peço, Senhor, que não destrua, para mostrar para eles que o Senhor é um Deus vivo, é um Deus que existe e que é verdadeiro. Crianças, escureceu, todos estavam nas suas casas. E a vovó foi deitar, foi dormir, ela estava tão cansada. E eu gostaria agora de ler um salmo aqui, da oração da vovó. Mais uma vez, ela fez mais uma oração. Salmo capítulo 3, verso 4. Ela diz, o texto: contei ao Senhor os meus problemas, e Ele me respondeu do seu santo lugar onde vive. Por isso eu posso me deitar tranquila e dormir em paz. Quando acordo, me sinto seguro, porque o Senhor cuida de mim. A vovó fez essa oração. Senhor, eu já contei para o Senhor o problema que está surgindo. E eu quero deitar e eu quero dormir tranquilamente, entendendo que tudo que o Senhor fizer é realmente da sua vontade. Que salmo maravilhoso que nós encontramos. Que as preocupações fiquem de lado, coloca na mão do Senhor e eu posso dormir em paz. Tem muita gente que apronta, faz coisas tão erradas, que de repente passam tempos e tempos e tempos, não consegue nem dormir, nem descansar, vive aflito, porque não coloca nas mãos do Senhor. Mas a vovó fez isso. E aí passou a noite. E agora? O que vai acontecer? Crianças, olha o que aconteceu. No dia seguinte, a vovó acordou por causa de um barulhão outra vez. E ela disse, são os vizinhos. E ela lembrou agora o que ia acontecer. Ela pulou da cama e o coração dela batia forte, muito forte. E ela abriu a porta outra vez. E quando ela abriu a porta da frente, ela levou um baita de um susto. Os vizinhos agora entraram de uma vez. E cada um queria falar mais alto do que o outro. Mas o que eles queriam? Vocês sabem o que querem? E o que aconteceu? Pois bem, aí então eles começaram a falar. Os gafanhotos, vovó! Devoraram toda a plantação, devoraram todas as árvores, as flores, a grama, as frutas, e não ficou nada, vovó, nada, nas nossas fazendas. Tudo tá feio e tá triste, tudo comido pelos gafanhotos. E a fazenda da vovó? O que aconteceu com a fazenda da vovó? Quando ela levantou os olhos, olhou para o lado da fazenda dela, o que é que aconteceu com a fazenda dela? Nada foi devorado. Nada, crianças. Do jeito que estava antes. Cheia de flores. Lá estavam os ninhos dos passarinhos, a plantação de algodão. Tudo estava ali. Os gafanhotos não tocaram em nenhuma folhinha, nem
nenhuma fruta, nenhuma flor. Que milagre! No Salmo 3:8 diz assim: e isso acontece porque a salvação pertence ao Senhor e Ele dá grande bênção ao seu povo. Os vizinhos, um a um, foram chegando perto da vovó Úrsula, mas agora não era para desafiar a Deus. Começaram a tirar os chapéus, abaixando as cabeças e dizendo: perdão, perdão, dona vovó, perdão. E nós reconhecemos que o seu Deus realmente é um Deus vivo e que faz coisas maravilhosas. É difícil acreditar, mas estamos vendo com os nossos olhos. O seu Deus é verdadeiro. E a vovó então sorriu para eles e houve um silêncio muito grande. Ela não precisava mais falar nada. Eles mesmos já reconheceram quem era o Deus da vovó Úrsula. Até as crianças abaixaram as cabecinhas diante de um milagre tão grande que estavam vendo. A vovó pediu para Deus e disse: Senhor, que os gafanhotos não ataquem a fazenda, para mostrar para eles que tu és um Deus verdadeiro, um Deus vivo. E ela realmente ficou muito agradecida com isso. E eles queriam saber mais desse Deus. Vovó, será que a senhora podia falar mais desse Deus? E a vovó se prontificou. Podem vir aqui na minha casa quando vocês quiserem e eu quero falar mais deste Deus. Ofereceu-se para falar desse Deus vivo que faz coisas maravilhosas. Depois a vovó, eles saíram, ela voltou para o quarto dela e agora ela tinha que agradecer. Lembra, crianças? Muitas vezes nós oramos pedindo as coisas, pedindo. E as coisas vão acontecendo e a gente depois não volta mais na presença de Deus. A gente muitas vezes não volta para agradecer, mesmo que a resposta não foi aquilo que a gente gostaria de ter, mas ela vai. Quanta coisa podemos aprender com essa história. E agora eu vou ler, para a gente estar encerrando, o Salmo 116, de 1 a 4. E a vovó, talvez ela leu esse salmo também. Amo ao Senhor porque Ele sempre ouve e atende as minhas orações. Ele me escuta com toda atenção. Por isso, sempre eu vou pedir a sua ajuda para a minha vida. E ela disse: a morte me olhou de frente e quase me levou no seu laço. Fiquei completamente dominada pelo medo e o desespero e a tristeza. Então eu gritei, eu pedi ajuda ao Senhor. Ó Senhor, salva minha vida. Vi assim como o Senhor é bondoso e como é grande a sua justiça. E o nosso Deus é cheio de misericórdia por nós. Que oração mais linda. Ela também viu o desespero, as coisas que iam acontecer, mas ela confiou no Senhor. Não importa qual for a resposta, ela pensou, mas Senhor, que eles possam aprender e que eles possam aprender também que Tu és um Deus maravilhoso, que pode fazer o que quiser. Crianças, essa lição que nós aprendemos hoje, ela aconteceu de verdade também. E às vezes eu também tenho tantas coisas que eu podia assim, conversar com vocês, contar para vocês de coisas que aconteceram também na vida da gente. E que Deus sempre esteve ali do lado, sustentando, dando sempre esperança para o nosso coração. E que vocês possam aprender também sempre colocar a oração. Assim. Ore ao Senhor, peça ao Senhor. Porque se conversarmos com Jesus, lembra do nosso cântico que está no quadro aqui? Se conversamos com Jesus, vai tudo bem. Não importa a resposta vem, uma resposta vem de Deus.
Nas provações aqui eu sempre descobria, a vovó Úrsula, nas provações, nas dificuldades, ela também sabia que se falarmos com Jesus, vai tudo bem. Comece a aprender a conversar com Deus. Orar é conversar com Deus. Mas eu não sei orar. Você fala com Ele como você fala com o seu pai, com a sua mãe, com a sua avó. Converse com Deus, conte para Ele. E peça para Ele te ajudar também a respeitar os mais velhos. Por isso que eu vou pedir para você agora fechar os olhinhos e você vai orar comigo também. Ó Senhor Jesus, me ajude a respeitar os mais velhos, ouvir os conselhos dos meus pais, dos meus professores, dos meus avós, que eu preste atenção para aprender, porque eles têm ensinamento sábio, Senhor. Me ajude também. E que também, ó Pai, que eu possa falar aos meus amigos que o Senhor é um Deus verdadeiro e é um Deus vivo. Eu agradeço ao Pai pela salvação que eu tenho através do seu Filho, Jesus Cristo. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Muito bem, criança, assim como a vovó fez todo o tempo, colocou tudo nas mãos de Deus. E que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Que você possa realmente ter um coração limpo, aberto, respeitando a palavra do Senhor. Lembrando também do nosso versículo que a gente aprendeu, mostrar para vocês, para a gente encerrar. Vamos ler junto comigo aqui? Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Quer dizer, obedeçam, respeitem e façam o que eles estão pedindo. Porque essa é uma recomendação da palavra de Deus. Crianças, até o próximo domingo e que Deus abençoe vocês. Um abraço, beijos e toda a família. Amém?